Boa tarde, galera. Mais uma vez, um bate-papo aqui na Comic Boom. Muito obrigado desde já a todos que vieram. Hoje a gente tem a honra de receber o Paulo Mafia, editor da Disney no Brasil há um tempinho. E antes dele se apresentar, só para explicar para vocês como vai funcionar, a gente vai fazer o bate-papo aqui e aí no final, como de praxe, abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que porventura a gente ainda não falou no bate-papo, vocês vão poder perguntar mais pro final, beleza? Então, Paulo, boa tarde, se apresente aí pra rapaziada. Eu que esqueci que eu tô com o microfone. Então, boa tarde para todo mundo, queria agradecer a presença de todos nesse sábado tão bonito aí. As pessoas deixaram de ir pra praia, para algum lugar, para ver esse rapaz falando, né? Então, como ele disse, eu tenho um tempinho aí de estrada de terra na Disney. Eu estou mais ou menos há uns 16, 17 anos. Eu tenho cuidando especificamente de quadrinhos Disney. Eu já tenho 24 anos de profissão dentro com os quadrinhos. Comecei na lendária redação de super-heróis da Abril Jovem, na Bela Sintra. Para quem gosta de quadrinho, aquele prédio da Bela Sintra era solo sagrado, né, onde a gente fez grandes coisas. E agora estamos num novo momento, né, aqui na Culturama, que ela é a nova casa das revistas mensais da Disney. Ano passado a editora abriu mão da licença da Disney e desde então aí. Maravilha, então... Fazendo essa ponte aérea São Paulo, Caxias do Sul, Santos, né? Fazendo uma turnê para... Fazer turnê, né? Vamos fazer uma camiseta Disney Tour 2019 com as cidades aí onde... Exatamente. E aí, então apresenta pra gente os quadrinhos da Culturama. Como que tá funcionando os quadrinhos da Disney no Brasil atualmente? Então, vamos começar pelo princípio, qual é o projeto editorial. O projeto editorial não é popularizar o quadrinho, popularizar a leitura. Não ficar restrito os fãs de quadrinho. Nós trazemos o quadrinho, a Culturama tem 15 anos de história. Nesses 15 anos de história, ela se especializou em levar produtos de qualidade para onde não chega esse tipo de produto. Pra vocês terem uma ideia, a gente costuma usar isso como o nosso dogma. Em 2017, a editora chegou a vender 12 milhões de livros sem entrar numa livraria sequer. Ano passado a gente chegou na marca dos 11. É que ainda não está fechado o número total do ano, mas acho que ano passado, por baixo, a gente vendeu 11 milhões de livros sem entrar numa livraria. Orgulhosamente, somos a única editora no Brasil, acho que a Saraiva não nos deve, porque a gente não entra na Saraiva. Isso é um feito, é um né? feito. Nossa, eu conversei com uns amigos nossos da Panini aí, coitado, pelo amor de Deus. Então, e trazer essa experiência para os quadrinhos, popularizar os quadrinhos, porque eu tenho certeza absoluta que a crise hoje não é uma crise de leitura. Não acredito naqueles papos de a criança hoje em dia não lê. O saudoso Dr. Roberto Tivita sempre dizia, quando alguém chegava para ele e falava assim, a criança hoje só vê o celular, me traz pesquisa. Cadê dados? Me mostra. Então, a crise hoje, a gente tem de ponto de venda. Gente, eu tenho péssimas notícias para vocês. Banca morreu. Banca de jornal morreu. Só morte cerebral já teve. Só falta desligar a aparelhagem e existem alguns lugares que você não sente a crise. Eu, por exemplo, moro em Santos, onde não tem essa crise. Ainda tem bancas muito boas. Tem alguns bairros de São Paulo que tem bancas excelentes. Saiu de São Paulo, gente, morreu. Então, hoje, muitas editoras, nisso eu critico meus amigos, meus colegas, que tem muita editora que está sentada hoje esperando o morto ressuscitar. E não vai ressuscitar, gente. Então, você tem que buscar. Eu e o Thiago, a gente conversou essa semana, né, Thiago? Que se amanhã ou depois, acabou, amanhã, sabe aquele documentário que tinha O Mundo Sem Ninguém, um dia pro outro some todo mundo? Se amanhã sumir todas as bancas do Brasil, amanhã, eu garanto que a Culturama é a única que sobra, porque é a única que tem um projeto sério que foi atrás de resolver esse problema. Ela está à frente, eu costumo brincar nas entrevistas, falar sério, não é brincando, que ela está 10 anos à frente das outras editoras. Infelizmente é verdade.
Então nós estamos levando essa experiência, esse case de sucesso, eu odeio falar isso, parece o Roberto Justus falando, esse case de sucesso para os quadrinhos Disney. E hoje eu tenho a alegria de contar para vocês que a gente lançou o número 0 extremamente bem sucedido. Não sei se o dono da cultura vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar. 80% da tiragem foi vendida. Maravilha. Não foi, tá consignado, tá nas bancas, tá distribuído. Não, foi vendido, com nota fiscal, aquele sistema. E vou falar uma coisa que fica só entre nós aqui e o cara que está vendo na câmera. Só entrou em banca porque eu pedi, que o projeto não era para entrar em banca. E hoje, 20 dias que saiu, a gente está com 80% de tiragem. Eu não posso revelar nomes, mas tem uma grande rede de magazine aí que fez com a Culturama a maior compra de quadrinhos da história. A gente foi atrás em números, nunca foi, ela pediu uma quantidade que eu não vou divulgar aqui, claro, mas que nunca uma editora vendeu para um cara só aquela quantidade. A gente conseguiu, foi atrás disso aí para te botar. Uma loucura. Como termômetro aqui na loja, no Hellboy Day, que é um personagem que tecnicamente não tem nada a ver, esgotaram essas caixas aí porque todo mundo tava vindo atrás. Fabião aí, coitado, o Fábio. O Fábio entrou em contato com a gente, veio aqui a Glitz, a nossa leoa de vendas, né, que eu brinco, e o Fábio estava, lógico, que ele tinha o histórico de venda da Abril. Ele falou, eu vou vender 3 gibis. E a gente ainda abriu uma sessão para ele e você vendeu tudo no sábado, né? Agora, no mesmo sábado. E tá assim, eu fiquei super feliz. Antes de entrar na parte de quadrinho, eu estou contando isso para vocês, que é bem... Claro, é importante saber. Que é importante. Eu fiquei super contente, quinta-feira à noite, a gente fechou com uma rede de Rondônia, um senhor que tem 4 lojas em Rondônia, a loja que lá é meio brinquedo, papelaria, livraria, sabe? Ele comprou, eu não lembro da Total Barra de Nap distribuir quadrinhos Disney em Rondônia. E comprou com aquele expositor que vocês estão vendo lá embaixo e tudo mais. E formas de vender diferente. Acabou aquela coisa velha. De você vai na banca, tá o dono de banca assim, com os braços cruzados. Você pergunta, tem gibi, Marvel, DC, IMA? Vê ali. Acabou. Esse cara tá em extinção. Hoje, o que a Culturama está fazendo é vender em loja e vender em outros lugares. Mas para isso precisa ter um produto diferente. A primeira coisa que eu falei quando me convidaram para a Culturama foi, eu quero 2 coisas. Eu quero participar de eventos que nem eu estou hoje aqui. Pouca gente sabe. Eu vou contar uma coisa que eu nunca falei antes. A maioria dos eventos que eu ia pela Abril, eu pagava estadia e transporte do meu bolso. E quero trabalhar com as pessoas de minha confiança e quero um produto de qualidade. Eu pedi 3 coisas, eu errei na conta agora. E quero um estoque de coxinha de catu... Não, deixa eu falar. E eu falei, precisa ter um produto bom. Então, um bom papel, uma boa impressão, uma boa tradução. Porque não adianta você pôr um produto, você fazer toda essa rede de distribuição e botar um produto de má qualidade. E o foco agora nosso é 5 revistas mensais para popularizar. Histórias legais, bem escolhidas, mas você nunca vai ver uma história que começa numa edição e acaba na outra. Porque o sistema de distribuição nosso não permite isso. A gente bolou também um outro jeito, por exemplo, eu não quero revista solta na minha loja é de brinquedo, ou é papelaria, não dá para ter. Tudo bem, a gente criou essa caixa aqui, caiu o patinho aqui. Essa caixa aqui que é para vender, que virou um maior sucesso, gente. A gente não esperava. A gente esperava vender no primeiro número 700 caixas. A gente até agora já vendeu 5 mil. Vendeu. 5 mil. 5 mil, vendeu. E está sendo um maior sucesso. E é um jeito novo, isso que eu estou tentando. Mas tem os agentes do atraso. Você tem que bater que eu tenho o agente do atraso. Tem o colecionador que se incomoda do produto dele se popularizar, existe isso. Quem é fã de Star Trek convive com isso todo dia. Tem
você esbarra na falta de infraestrutura do Brasil, correio, estrada. O rapaz de Rondônia que comprou quinta-feira, ele vai levar 20 dias para receber a mercadoria dele na loja dele. Gente, vamos sair um pouco de 20 dias. E ele falou, e põe a mão para o céu se chegar lá, porque o caminhão, a estrada é ruim, tem assalto e tudo mais. Vocês estão vendo os agentes do atraso, entendeu? Eu poderia muito bem, os brindes que a gente está dando para os assinantes, mandar fazer na China. Sairia 60% mais barato. Mas você confia no Porto de Santos? Eu não confio. Bate uma greve lá, acabou. Então tem o nome da editora que vai pro saco, não interessa. Não, ninguém quer saber. Ninguém quer saber se isso. Os pormenores. Os pormenores. E editorialmente, como eu falei, nesses primeiros 5 números são os personagens clássicos. Tio Patinhas, Mickey, Pato Donald, Pateta e Aventuras Disney, que entre os personagens que não tem tanta saída, não carrega uma revista sozinho. Aí você pergunta, mas então largaram o colecionador, o fã de Disney que comprava os encadernados? Não largamos. A gente criamos uma revista pro colecionador, que chama O Grande Almanac Disney, que eu deveria ter trazido a capa, mas eu não trouxe, a gente fechou ontem. É uma revista de formato americano. Aí eu pensei, nunca a Disney teve uma revista de formato americano, com muitas páginas, com qualidade. Tem essa oportunidade, vamos fazer agora. Então, a gente criou uma revista bimestral, que ela vai ter quase 200 páginas, 192, que aí vai ter as grandes sagas, aí vai ter as histórias longas, tudo numa... E dentro, vamos conversar. Eu cheguei e dei 4 páginas para o pessoal do Planeta Gibi que faz as matérias. Isso aqui vai chamar Arquivos Disney. Surfa na batatinha, falei para os caras. Primeiro número, gente, eles fizeram um arquivo, tudo que você queria saber sobre os quálidos na sua vida e tinha medo de perguntar. Daquele jeito deles, até o pelo da revista que saiu em 78 na banca deles, está lá na matéria. Eu, quando eu li a matéria, eu juro que eu até me emocionei, porque é coisa... Não existe esse material fora. Não existe, eu tenho orgulho de dizer que nenhuma editora Disney no mundo produz esse nível de material. Tem 4 entrevistas com autores dentro o Thiago Gardinari, que está aqui, fez uma das entrevistas, tem entrevista com cast, fora de história. Então é uma revista para colecionador, que vai ter uma venda específica em comic shop, o Fábio aí, o nosso pedido aí, a gente já... em sites, na Amazon e tudo mais, para esse público. Fora isso, nós vamos entrar agora, a partir de, vou contar aqui para vocês em primeira mão, uma linha de especiais. Uma linha de especiais que a gente chama temáticos. O que é? Nesse estilo de distribuição que a Culturama tem, a gente tem uma liberdade de atender lojista. O que é atender lojista? Uma série, olha como é que é a vida. Uma série, como a gente estava, como eu contei para vocês, não era uma crise de leitura, uma crise de mercado. Um grupo de lojistas, a 25 de março, pediu para a Culturama que a gente bolasse um produto especial para o Dia dos Namorados. A gente bolou um especial que vai ser um pouco maior do que isso aqui, com a capa dura, livro. Na Itália sai muito disso, né, Tiago? Sai muito disso com histórias inéditas dos namorados. A gente vai pôr na nossa rede para vender e para essas lojas a gente está criando uma caixa exclusiva, que eles querem vender como presente do Dia dos Namorados. Você dá para... Teu filho quer dar um presente para a namoradinha de 8 anos. Dá um quadrinho de Dia dos Namorados. Encomendaram também para o Dia do Amigo. Hoje eu estou em negociações com uma locadora, uma grande rede de locadora de carros, que ela quer um especial Disney só com histórias de motoristas, que cada um que aluga um carro ganhe a caixa com o quadrinho. Caramba, é muito específico isso. Tem companhia aérea que a gente está conversando, que dentro da revista da companhia aérea, a gente produza 3, 4 páginas de quadrinho Disney para eles. Para a circulação dos passageiros. A gente produza dentro da revista dessa companhia aérea. Existe também, falando em companhia aérea, uma rede que tem 80% dos aeroportos, ela tem livraria lá dentro,
Ela quer um produto para ela, com marca dela, criado pela Culturama. Então, gente, o que eu estou tentando explicar é um universo novo. Só que esse universo novo que a gente está criando, no começo, tem dificuldade, tem problema. Todo mundo está aprendendo. Tem um monte de lojistas que a primeira vez falou não para a gente. E veio o sucesso agora e está vindo atrás. Sim, sempre. Então, eu acho que a coisa estabiliza lá para o 3º ou 4º número, que vai ficar todo mundo... Uma outra coisa, não vai ser aquele negócio de, puta, passou 30 dias, eu perdi o número 1, e aí, como é que faz? Nosso projeto é para daqui a 12 anos, eu vou estar aqui ano que vem. Ano que vem ele aqui e fala, pô, perdi o 8º número. Você vai ter a caixa, eu tenho 2 caixas indo do 8, tá aqui. Toda edição vai ter uma caixa. Toda edição vai ter caixa? Vai ter caixa. Que legal. O pouco que está indo para a banca, o que voltar para a editora, a gente vai montar a caixa. Monta a caixa e deixa. Ah, daqui a 2 anos, pô, tô precisando, vamos estar numa Comic Con da vida. Eu vou ter uma prateleira com 1, 2, 3, pô, perdi o número 8, tá aqui. Só o número 8, entendeu? É um jeito novo de vender. Eu estou falando em vender porque é um momento novo, é um momento da gente sair dessa crise, porque não adianta, gente, não adianta de ficar cruzando os braços e esperar o cara da Saraiva pagar todas as dívidas dele, esperar o cara da cultura pagar todas as dívidas dele e a gente voltar. O mundo está mudando, a gente tem que correr atrás. Talvez você não encontre o gibi na banca do lado da tua casa, mas na papelaria, no 2º quarteirão, você vai encontrar. Paulo, isso é interessante porque aqui a gente fez umas palestras, tipo essa aqui no aniversário da loja, e uma coisa que coincidiu em todas as editoras com que o Levi, a gente convidou, né? Foi com o Levi, com o pessoal da Mitos, JBC. Você sabe que eu tenho informações sobre o Levi exclusivas, né? Vixe. Que quando ele morrer, ele vai para o céu, São Pedro vai olhar para ele e fala, desce e traz mais 2, que você vai entrar no céu com direito acompanhante. Ô Maria, que coitada assim, do Levi. Uma coisa que todas as editoras, todo mundo falou foi justamente isso, que assim, o mercado mudou, ponto, e aí como que a gente está se virando para passar por cima, porque continuar nesse esquema estagnado que você está falando de banca, 30 dias... Tem a Joana aqui, que o pessoal da MIT está fazendo um trabalho deles, ter a loja própria, também é uma saída, muito legal. Exato. Isso. Sim, dá para ver cada um tá indo por um lado. E tem muita editora que infelizmente está cruzando os braços esperando para ver se o morto ressuscita. Não vai ressuscitar, gente. Tem que se atualizar, não tem jeito. Você, por exemplo, eventos como o que você faz, é a saída, porque você chama... Todo mundo aqui vai sair e vai comprar uma caixa, né? Senão eles vão trancar a porta. É um jeito de novo de chamar o público, a pessoa comprar. Sim. A gente está entrando na... Vocês sabiam que quando vocês vão na Pernambucanas, na Americana não conta porque vai ter um... Quando vocês entram naquelas filas de caixa, não tem aquele monte de batatinha frita. Aquilo ali é uma empresa que põe lá, entendeu? Aquilo ali é fora. E a gente já conversou. E a empresa comprou caixa para pôr lá. É sair da banca, é isso que eu estou explicando. Gente, eu fico um pouco doído quando eu vejo um monte de gente escrevendo na banca perto da minha casa, não chegou. É que eu não posso, dar vontade de falar, cara, banca, você usa cheque ainda? Assim, tipo, eu moro em 2019. Não, porque outro dia eu fui numa loja e a moça falou, só pode pagar em cheque. Eu falei, não tenho cheque. Ela falou, por quê? Porque eu moro em 2019, eu não moro em 1992, que nem você. Entendeu? Gente, aí fica querendo, eu sei que dói. Todo mundo aqui cresceu comprando na banca da esquina. Mas acabou, sabe, me dói. Cara, pensa um pouquinho fora da caixa. A gente está fazendo um... Outro dia o cara, eu vi na internet, né? Eles falam tanto de distribuição, mas na banca aqui eu não estou achando. Porque é para sair da banca, filho. É para ter, sabe? É para sair da banca. E você saindo da banca, daquele estilo, que na década de 60, 70 e 80 era muito bom, hoje em dia o esporte nacional é jogar pedra na Total, mas ele fez o Brasil, o tamanho do Brasil que eles fizeram, se distribuir revista em 10 dias, não existe, né? Mas hoje não dá mais. O que eu estou tentando explicar? Tem o lado ruim de você sair da banca, todo mundo amava a banca aqui. Você saindo da banca, você sai daquele esquema da banca, você pode criar, como eu te falei, pode criar produto diferente. Eu posso amanhã pegar todos os gibis que eu estou lançando no mês de julho, fazer uma seleção e botar especificamente só para vender aqui. A Disney me dá essa coisa. Existe um lado libertador nisso, que eu não preciso ficar esperando, será que a pessoa vai na banca comprar? Não, eu estou vendendo para o lojista.
ele vai ser meu sócio, ele vai ser parceiro meu e vai arriscar. Só que você tem que ter produto bom. Uma outra coisa que a gente vai inovar. Existem um monte de sites excelentes, tipo o Social Comics, que trabalham com gibis, tipo Netflix. A gente está conversando com todos, e principalmente agora com o Social Comics, a gente está mais adiantado. E a gente propôs para o Social Comics, você vai ter esse gibi, mas você vai ter 4, 5 meses depois. Mas eu vou fazer diferente. Uma saga de 100 e poucas páginas, eu vou pôr exclusivo para o Social Comics. É um jeito também diferente, porque a gente quer que as pessoas leiam. Eu achava engraçado que quando eu estava na Abril e agora as pessoas falavam assim para mim, você tem medo da internet, do fim da revista? Eu falei, não, a gente não vende papel. Vende história. É importante, porque eu vendo conteúdo. O cara vai pagar um negócio, você vai dizer, o cara que lê quadrinhos, ele vai ver impresso e ler o digital. Mas ele vai digitar a mesma coisa aqui, o digital morre. E eu vendo conteúdo, entendeu? Eu vendo conteúdo, eu não vendo... E vai sempre precisar de um editor, vai sempre precisar de uma editora. Entendeu? Sempre vai precisar alguém embolar, porque a licenciante ela só faz a história, só bola, ela só tem a marca. Alguém sempre vai ter que ter uma FIA, vai ter que ter um Levi, vai ter que ter um Jornal, alguém que pense... e agora vai ter que ter alguém que pense um jeito diferente de vender. Vender em supermercado. A gente assinou com uma rede de drogarias que é Reino Nordeste. No Nordeste elas têm, não me pergunte o nome que eu esqueci, ela tem mais de 300 lojas só no Nordeste. Ela vai ter em cada loja, ela vai ter um stand, já tem de batata frita, vai ter a gente. É um jeito novo. Aí é um jeito, aproveitar esse jeito novo e fazer novas formas. A gente vai lançar agora, esse ano o Donald faz 85 anos. Saiu uma minissérie em 8 partes, de 20 páginas cada uma, que vai contar a juventude do Donald. A gente chamou de O Jovem Donald. Ele começa quando o Donald sai da fazenda da vovó Donalda até o dia que ele encontra os sobrinhos. Então conta a parte do colégio, da faculdade e tudo mais. Muito legal. A gente vai juntar tudo isso, fazer um especial num formato pequeno com capa dura e vender. Não precisa esperar a banca para ver em um gibi de 48 páginas, 65. Não, é outro mundo. Vai ter aqui, vai ter todo jeito, pode fazer um evento. Sim. É um mundo diferente que te abre a coisa. Exatamente, é legal que pelo que você está falando, vocês estão fazendo vários testes, vários cursos, vários locais diferentes e está ocupando espaço, né? Isso que é importante. E está vendendo, e está indo bem. Você é a prova viva disso. Sim. O que aconteceu com você, graças a Deus, está se repetindo. Vou falar de um concorrente seu, mas que todo mundo adora, que é o Jorge da Comics. Aí ele falou, pô, estou precisando de revista. Aí eu já fui brigar com o cara do despacho lá em Caxias do Sul. Pô, não mandaram para Comics? Não, a gente mandou, é que acabou. Ah, então, mano, graças a Deus. Né? Exato, então significa que o negócio eu não tenho esse tipo de problema na Abril, sabe? Não tinha, lá era só não vender onde eu vou só botar no carro. Encalhou aqui. Porque era banca, não era culpa da Abril, era culpa da banca. Sim. Porque agora não tenho mais o meu contrato de sigilo, eu posso contar. A gente imprimia na Abril 30 mil para vender 3 mil. Só que chegava uma empresa e comprava todo o encalhe todos os meses. A gente falava, alguém está lendo. Quem era essa empresa? Era a Culturama. Que agora está fazendo... Agora ela mesmo. Direto. E a gente, além dos quadrinhos digitais, a gente tem o contrato com a Marvel, que vai estender esse ano. Além de revistas de atividades e tudo mais, a gente vai começar a trazer livros técnicos de Marvel. Que é para vocês, para vender aqui, com tiragem pequena, tipo... a história da Marvel, Marvel de A a Z, o make-off do filme e tal. A mesma coisa com Star Wars. A gente vai ter material para estourar em ponto de venda de Star Wars e também para o fã de Star Wars. Caramba, que legal. E a gente tem um contrato com o Maurício de Souza também, que vai ser ampliado esse ano, além das revistas, a gente vai fazer outras coisas. Caramba, que bacana. Então aí dessas novidades... Eu não vou dormir mais. Né? Não é? Trabalho não acaba mais. Opa, depois de ser... e para quem não sabe, eu já contei, mas eu sou um dos 3 mil funcionários da Editora Abril que não recebeu nada. Sério? Sério. A melhor proposta que eu recebi até agora foi 92% de desconto, pagar tudo em até 18 anos. Nossa. Bom, incrível.
proposta irrecusável. Nossa, eu tô com 47, faz as contas. Não é? E você já adiantou algumas novidades que nesse almanac especial. O que mais você pode falar? Um almanac que vai ser lançado no Festival Guia dos Quadrinhos. Outra coisa que a gente queria contar, outra coisa que eu... Inovar. Uma informação. Informação. Não é informação, inovar. Pô, todo lugar traz ator, traz artista e tudo mais. Quadrinhos Disney nunca trouxe. Falei, então vamos usar o... Porque a gente teve uma festa, a gente teve um evento para os clientes, a imprensa e tudo mais. Foi um evento para o mercado. Só que o primeiro evento que a gente vai mostrar a cara é o Festival Guia dos Quadrinhos, onde vai ter um stand nosso. Então eu falei, gente, é a primeira apresentação, vamos fazer um negócio diferente. Então pela primeira vez a gente está trazendo um artista Disney da Itália para cá, que é o Francesco... Como é que é o Francesco? Guernini. É um sobrenome para derrubar locutor, você sabe, né? A gente que trabalha em rádio. Para dar nó na língua. A gente que trabalha em rádio, quando você brigava com o redator, o cara falava, ele botava, vai vir um artista italiano, tá de boa com você. Quando ele briga, ele bota Francesco Guernini. O locutor se ferrar. Pouca gente sabe como é que surgiu a expressão o jogador foi jogado no mundo árabe? É que o locutor não conseguia falar o nome do time, é verdade. Aí o cara começou a botar no mundo árabe, foi pro futebol japonês. Já pensou, coitado, falar o nome do time japonês? Agora, a gente vai trazer o quadrinista italiano. É isso que eu estou falando. Pela primeira quadrinista é o Francesco. É o Francesco. Então a gente traz pela primeira vez o Francesco, que vocês terem uma ideia. Ele simplesmente foi escolhido pela Disney para fazer um remake de uma história do Karl Barks. Só isso. Só. E agora está escrevendo uma continuação de uma história do Barks. Caraca. Que é o Capacete de Ouro. Que vai sair. E simplesmente, olha como a Itália também é. Pessoal, a Itália, para comemorar os 90 anos do Disney, do Mickey, alugou um castelo para exposição. E quem eles chamaram para ser o artista que ia receber as pessoas, conversar? O Francesco. Então ele está vindo para cá, vai estar no Festival Guia dos Quadrinhos também. Quis fazer um negócio diferente de outras coisas. Eu vou ter que pegar senha, vou ter que comprar. Por favor, aluguel em Santos está caro. De preferência. Mas não, ele vai estar no stand lá, vai conversar com você. Se você chegar lá, quiser bater um papo, vai lá. Entendeu? É para conhecer. É para conhecer, é uma coisa foda. Não, mas no festival, no Grande Almanac Disney, a história que abre é dele e tem uma entrevista. E as quartas capas são livres. Só para contextualizar, porque o pessoal está sem microfone, o Júlio perguntou se vai rolar capa branca e essa foi a resposta do Paulo. Que vai ter o espelho do Grande Almanac 1 foi especialmente feito para ter, você vai ter pela primeira... E vai ser muito legal, que no domingo vai ter fora esse contato que você vai ter, vão ter 2 painéis com ele. Um que vai ser sobre a Culturama, com a participação dele, e no domingo, para quem é artista, para quem ele vai contar, é um que a gente está armando, que ele vai contar como é que é o dia a dia de um artista de quadrinhos. Caramba, que legal. Quanto ele ganha, como é que ele faz? A gente está conversando com ele, ele vai desenhar na hora. Olha, para desenhar aqui, vai ser um negócio mais técnico. Vai ser um masterclass. Exatamente. Bom é o nome, gostei do nome. Anota, Thiago, para a gente usar no release. Vamos participar da Comic Con esse ano? Vamos. Vamos trazer artistas? Vamos conversar com eles. A gente tem uma abertura, a gente tem uma mantra, um negócio lá na editora, Quadrinhos Dizem Como Você Nunca Viu. Nunca viu ter um artista italiano no Brasil. Vamos trazer. Vamos ter um stand legal na Comic Con. Vamos trazer, entendeu? Fazer esse tipo de evento. É um mantra que a gente tem lá, entendeu? Então, é importante. Então eu convido todo mundo que puder ir no festival, vai ser muito legal. A gente vai lançar lá a caixa do 1 também, lá. Quem quiser assinar, quem quiser levar comida pra mim, tá bom. A gente já viu que ele gosta eu de me coxinha, vendo então. por comida e Xbox One, tá boa. Interessante. E aí agora a pergunta que, pelo menos aqui na Comic Bon, é campeã. Aquelas coleções que a Abril estava trazendo em capa dura... Não, tá no nosso... Eu vou explicar para vocês pela primeira vez didaticamente. Até uns anos atrás, você ia na Disney, falava, eu quero ter quadrinhos Disney. Você assinava um contrato que estava escrito Standard Character. Você pegava tudo, todos os personagens e tudo mais. Coincidiu
quando a Abril acabou com o contrato dela, ela mudou mundialmente as regras dela. Ela dividiu quadrinhos em 3 grandes contratos, que é o colecionáveis, que é Standard Premium, que eles falam, e tiras. Tiras, não preciso explicar, que é tiras. O Standard Premium é assim, todas as histórias inéditas você pode lançar. Você tem direito às histórias inéditas saindo lá. E tem um que são as coleções. Qual o contrato que a Culturama tem? Por enquanto, esse aqui. Ah, mas você não pode fazer capa dura? Posso. O que eu não posso é pegar uma coleção pronta da Disney e fazer, e publicar. E isso é nesse contrato, que por enquanto a gente não tem. E eu não sei se interessa, no estilo de venda nosso, ter isso aqui. Mas você não vai poder fazer um Peninha 65 anos? Posso, desde que eu faça a seleção. Vocês entenderam? Sim. A coleção do Dom Rosa é uma coleção pronta. Eu não posso ir lá e pegar, tem que ter esse contrato de livros. Entendeu? E eu não sei se vale a pena para a editora, como a gente não entra em livraria, se vale a pena a gente pegar isso por enquanto. Sim. Mas eu vou fazer um encadernado dos 85 anos do Donald, com aquela historinha. Eu vou fazer um de namorados. Tem um de viagens no tempo que eu vou fazer. Sim. Eu não posso pegar uma pronta. Mas vocês mesmos montar como você está fazendo. Posso fazer. Nada impede. E aí uma outra pergunta... E nada impede de uma outra editora aí e pegar o Karl Barks e o Dom Rosa. Só que ele não vai poder publicar... Esses materiais que vocês já estão publicando. Exatamente. Para não conflitar. Exatamente, são contratos diferentes. E, por exemplo, uma empresa vai querer trazer tiras para o Brasil, tem que ser esse contrato de tiras. Quando eu falo tiras é para vender para os jornais, sabe? Você abre uma empresa que a Folha não compra direto da Disney. Ela compra de uma empresa que tem os direitos de tira no Brasil. Isso é para todo mundo, quase. Interessante. E outra coleção que também perguntaram, e essa eu confesso que eu não lembrava, mas aí o rapaz perguntou porque abriu, lançou o primeiro volume e parou, que foi a do Kingdom Hearts. Não, o Kingdom Hearts é no contrato... De coleções prontas. Não, mas é mangá, você tem que negociar com a empresa dona do Kingdom Hearts. Ah, entendi. E Kingdom Hearts é complicado, porque eles não têm uma obrigação, não é uma história assim. O cara escreveu 2 números de uma série e foi tirar férias de 2 anos para esquecer o terceiro. É mangá, é um mangá assim. Sim. O que a gente tem... também em primeira mão para vocês, é o contrato de livros. A gente vai trazer o manual do escoteiro mirim do DuckTales. Sabe o manual do escoteiro? Eles lançaram um que é o manual do escoteiro mirim, só que é do DuckTales novo. A gente vai trazer, já está pronto já. E no segundo semestre também já está traduzindo. Eu não tenho o título ainda em português, é mais ou menos um livro DuckTales de A a Z. Vamos pôr assim, a enciclopédia do DuckTales. Caraca. E aí, esse contrato é nosso, a gente vai trazer também. Se amanhã lançarem um livro lá, o Guia de Episódios do DuckTales, a gente vai trazer também. A história do Donald, não a história quadrinho, esse é nosso. Que legal. E manuais, vocês estão manual do DuckTales? Manual do DuckTales, por enquanto, do DuckTales só tem esse. O resto que saía pela Abril já saiu todos que existiam. Entendi. Então, os da Abril já encerraram e aí... Já ainda tem muito no mercado, né? Sim. Esse é material 100% inédito, né? Baseado no DuckTales. Que legal. E talvez venha com uma medalha. Não, então... Opa! Não sei. Tá ar-condicionado até. Interessante. Tem mais alguma outra novidade de revistas, por enquanto? Tem, não sei se posso contar. Ah, sim. Uma coisa que pedem muito e eu... sempre fui meio resistente, até que eu vi números de venda e calei a boca, né? Depois eu conto uma história sobre isso. Gibis Disney em inglês. Foi um cliente, olha como são as coisas, uma escola de inglês nos procurou, foi atrás, a gente viu alguns números de venda desse tipo, nossa, ficamos espantados. Então a gente vai ter o gibi em inglês. Também aí vai ter um produto especial para escola de inglês e um produto especial para lojas. Olha que legal. Era isso que era a pergunta que foi bom você ter lembrado, porque, por exemplo, o do aeroporto é para linha, tem os namorados e tal, mas todos esses vão estar disponíveis no mercado. Do mercado. Além desses lugares. Tirando algum caso que alguém feche e eu quero exclusividade. Sim. Que também nos permite. Por exemplo, a Comic Boom quer fazer um especial do Urtigão. Só que eu só quero que venda na minha loja ou eu vendo para as outras lojas. Acontece muito isso nos Estados Unidos.
Pode. Pode. Isso, a gente acerta. Pelo que você está falando, então a Disney é bem flexível com esse tipo Agora de coisa. porque eles entenderam com a gente que faz. Eu ia falar para vocês, ó, veja como eu entendo de mercado editorial, como eu sou bom. Eu tinha um chefe lá na Abril, que um dia eu fui ter uma reunião com ele tá meio cabisbaixo, eu falei, mano, o que foi, né? Pô, passei 5 meses fazendo um especial para Veja, hoje me disseram que não vai sair mais. Oh, que chato, né? Eu tô conversando com a minha filha e com a minha esposa, acho que eu vou transformar isso num livro. O que você acha? Eu falei, não sei se tem público para isso. O nome do meu chefe era Laurentino Gomes e o livro era 1808. Você veja como eu entendo de mercado editorial, né? Só uma maior venda da história de livro. Você vê como eu entendo de livro. Agora o dono da Cultura está vendo esse vídeo e está falando, ai meu Deus. Mais um. O que eu fui fazer? Eu acredito que as perguntas que eu tinha preparado já foram, então eu vou abrir para o pessoal. A gente pode falar um pouquinho de quadrinho agora, de história especificamente. Perfeito. Então, eu acredito hoje, uma coisa que, não sei se a maioria aqui é leitor de quadrinho Disney, ela teve uma revolução há uns 18, 19 anos atrás. O que aconteceu quando a gente entrou no século, nos anos 2000. As vendas, tanto na Itália como na Dinamarca, na Europa, caíram muito. Por uma questão de mercado. Começou a ter o videogame, a TV, o cinema, começou... A venda de quadrinhos no mundo como um todo caiu. E o que o pessoal começou a fazer numa hora dessa de crise? Começou a focar os temas das histórias, eu não diria que eles ficaram mais adultos, vamos assim dizer, eles começaram a usar, deixou de ser infantiloide. Quadrinho Disney ainda é um quadrinho que você pode dar para uma criança dar na boa para ler. Sem nenhum tipo de restrição. Só que o pai não se ofende. Eu fechei essa semana os números 2, estava lendo, tem uma história que, para vocês terem uma ideia, do Pateta com o Mickey, e eles se passam na Idade Média, e pouca gente sabe, o Gutenberg inventou a imprensa, mas quem popularizou isso foi os monges, que eles começaram a imprimir as Bíblias. E o Pateta é um monge de um lugar que encontra o Mickey, que ele está transportando a primeira imprensa, a primeira máquina de imprensa que vai ter, para o monastério que ele mora. Olha o nível da coisa. E o João Bafo de Onça é o governante do local que acha super perigoso as pessoas começarem a aprender a ler. Porque eles vão começar a questionar os meus impostos, vão começar... Está entendendo? E é uma história... eu fiquei impressionado, porque você lê em várias... Eu leio a primeira vez em italiano, mais ou menos, eu acho que uma história que você, em quadrinho, que você não consegue, mesmo você não entendendo a letra, o idioma que está, você pelo quadrinho não percebe o que está acontecendo, é uma história mal escrita. Mas quando você lê em português com calma, prestando atenção para o fechamento, essa história é aquele negócio, por que fazemos revista, né? É um líbero aquilo ali para a liberdade de imprensa, para a importância da leitura e para a importância da imprensa, porque eles montam um jornal na cidade e os governantes acham super perigoso. Olha o nível da história, gente. E eu sempre costumo dizer, eu brigo dentro da Culturama, quando eu vou lá para Caxias do Sul, fiz uma palestra para todos os 100 e poucos funcionários, falando, gente, não importa que a gente faça quadrinhos, que a gente faça revista de atividade, que a gente faça revista para colorir, a gente faz jornalismo. E hoje, mais do que nunca, nós somos muito importantes no país que a gente está. Que tem dois lados, que os dois não querem que a população fique informada. Eu brinco lá que nós somos o primeiro rascunho da história. Eu não estou aqui para defender governo A nem B. Eu não defendo quem governa, eu defendo quem é governado. E no momento mais importante que a gente trazer quadrinhos acessíveis e baratos, gente, é R$6 cada revista. É mais importante, porque nós estamos formando o leitor. É lógico, o dono da Culturama fala para mim, é muito bonito, mas eu quero ganhar dinheiro. Isso tudo aqui é para ganhar dinheiro. Mas também é para divulgar a leitura, para divulgar um país mais democrático. E vocês veem, por essa pequena descrição da história que eu dei, o nível que o quadrinho Disney está.
As histórias do Pato Donald, produzidas hoje pela Egmont, que é uma empresa que é Dinamarca, Noruega, eles são muito mais políticas do que a da Itália. O prefeito da cidade do Donald é corrupto. Uma vez ele tentou privatizar por uma empresa a polícia. E o quadrinho Disney é mais a história. A gente vai lançar esse ano um especial, eu não sei ainda como, que é uma adaptação da Donald e a Margarida do Orgulho e Preconceito. Caramba. Ano passado, pela Abril, a gente publicou Metrópole, que era o Pateta e o Mickey. A gente publicou O Vento Levou. Os grandes clássicos da literatura estão saindo. Então, isso que eu estou explicando. Editorialmente, nós estamos num dos melhores momentos dos quadrinhos Disney, eu acho. A Itália produz... Tem uma história que a gente vai ter sair no Almanac Disney 2, que é do Urtigão. O Urtigão vai voltar e vai ser capa da revista. Que o morro que ele mora tem um problema e a prefeitura resolve tirar o morro da cidade. E ele vira um reino. E o Urtigão é o único candidato a prefeito. Só que ele começa a mostrar de comédia todos os membros da política, dos concha... É morrer de dar risada. Mas você ri e ganha uma... Então eu estou falando, não é mais... Joãozinho foi no supermercado, comprou manteiga e voltou. Tem um tom, tem um porquê. Isso é muito importante no momento. Quem nunca, eu falo para as pessoas, quadrinhos Disney alfabetizaram no mínimo 6 gerações de brasileiros. Não só alfabetizaram. Parem para pensar, em 70 anos quase de quadrinhos Disney, quantos advogados formou, quantos médicos formou, quantos professores de história começaram a gostar de história. Isso aconteceu comigo, por causa das histórias do Barks, que ele ia viajar para fora. Quantos engenheiros, quantos arquitetos o professor Pardal não inspirou? É uma responsabilidade muito grande. Então, quadrinhos é muito mais do que uma simples diversão. É a primeira porta de leitura de muita gente. E ainda bem, o quadrinho no Brasil não está tão ruim, porque os dois grandes vendedores, que era da Abril e a Maurício, agora espero que seja a Culturama e o Maurício, são quadrinhos para criança, acessíveis, que encontra em qualquer lugar. E com a Culturama mais ainda. Por quê? O que acontece? Por que o quadrinho nos Estados Unidos vive em crise? Qual é o quadrinho infantil que tem nos Estados Unidos? Nenhum. O Disney não é publicado lá. Tanto que não a tem DC abriu um selo infantil agora. Porque imagina uma caixa d'água. O mercado de quadrinho é uma caixa d'água, que tem um cano que entra água, fica aquele pessoal por um tempo e sai a água e vai para as outras revistas. Eles cortaram em cima. Então é um mercado que vive em crise. Eles fizeram aquela loucura na década de 90 com a Image, loucura que eu falo de fechar toda a venda em comic shop e saiu de banca. Saiu de ponto de venda, você não tem fora de... Eu tenho um amigo meu que trabalha na Marvel, tá que chique, né? Momento humildade, né? Que a cidade que ele mora fechou as duas comic shop, ele tem que pedir pro pessoal mandar quadrinho que ele faz. Caramba. É o David Campbell. E aí? Aí você não tem. Quando você não tem quadrinho, a gente tinha pesquisa dentro da Abril, aí a gente tinha pesquisa. Que o cara que lia quadrinho quando era criança, quando virava adulto, lia pelo menos uma revista semanal. Eu não falo mais jornal, porque de vez em quando eu vou dar palestra em colégio, o pessoal fala O que é jornal? E os materiais que a Culturama está publicando, eles são mais europeus? Tudo europeu. Tudo europeu. É que você acabou de falar que não sai dos Estados Unidos. São todos os grandes mercados produtores de quadrinhos Disney a gente traz. Só não traz o quadrinho francês, que muito ruim. Triste. Francês de Disney eles não dão certo. Não é aqueles especiais bonitos, mas as histórias deles, nossa, eu não gosto. O Pateta, o Mickey parece retardado, não parece mesmo, não captar a alma do personagem. Tem as diferenças, por exemplo, o Donald italiano é diferente do Donald da Dinamarca, mas você tem uma linha mestra lá que te garante, entendeu? Mas da França não dá. Mas todos os grandes mercados, que hoje é Itália e Dinamarca e Holanda, a gente faz no mix. Entendi. E os títulos vão continuar sendo esses? Os 5 títulos continuam esses. Vai ter o almanac, o grande almanac Disney, que vai ser bimestral. Vai ter os especiais que vão vir aí com força. Todo mês a gente vai lançar. E também não vai ter aquele negócio que tinha
que eu preciso comprar, é muito especial para mim um mês, não dá, calma gente, não vai recolher, vai ficar na livraria, não tem, compra mês que vem, é um outro mundo. Sabe o Asterix? Qualquer livraria que você ia, você achava qualquer número do Asterix, Sim. é mais ou menos assim que funciona. Sim. Interessante. E nessa parte dos gibis mensais, eu acho que o único que vai mudar de personagem são os Aventuras Disney. As Aventuras de vai ser a casa do Super Pato, é o único garantido lá. É o que abre e fecha a casa, entendeu? Sim. É o que tem a chave da casa. O resto muda conforme a... misturado. E você citou bastante coisas do DuckTales na parte lá dos livros e tal. Vocês pretendem lançar quadrinhos do DuckTales? Por enquanto não. Por enquanto não. Entendi. Eu acho... Não é tão interessante. Eu prefiro me concentrar na parte de livros do DuckTales. Interessante. Bom... O Mickey esse ano vem muita coisa boa. Ele está passando por causa dos 90 anos, foi muita coisa boa produzida. A gente vai ter... No primeiro número do Grande Almanac Disney tem a saga completa, que é uma continuação de Todos os Dias Foram Amanhã, né, assim, que ele encontra o Mickey antigo, o Mickey das tiras. Ele viaja para o passado, então agora tem a continuação. Isso é bem legal. E para quem é leitor do Cast, do nosso amigo Cast, e no segundo número a gente vai ter uma adaptação para a Joana que está aí, daquele personagem o Mickey vira o Martin Mister. Sério? Escrito pelo próprio Castelli, que é o criador do personagem. A gente estava conversando sobre isso ontem mesmo, que tiveram alguns crossovers. A maioria foi Disney, é a única que não foi publicada no Brasil, vai sair agora. Que interessante. E os outros vocês pretendem trazer novamente? Eu acho que se pintar quem sabe uma Comic Shop não quer uma edição especial. Encomenda. Interessante. E o Zé Carioca? Zé Carioca não tem histórias novas, entendeu? A gente ainda está em negociação com a Disney, porque agora para produzir histórias você precisa pedir autorização. Eles estão analisando se dentro do nosso contrato é permitido isso. E assim que der, a gente vamos ver se eles liberam aí. Entendi. E tem algum outro personagem? Porque a Disney agora está muito mais preocupada com o bem-estar da licença dela. O que eu acho muito certo. Ela está muito mais atenta. Parece que ela está percebendo a importância dos quadrinhos e dos personagens. O Zé Carioca, no que vem, vai ganhar uma série de produtos licenciados no Brasil. Então ela quer cuidar muito bem dessa licença. O que eu acho super válido, né? Pra vocês terem uma ideia, qualquer gráfica que eu vou imprimir as revistas, essa gráfica precisa emitir um certificado que não existe trabalho escravo, que não existe processos em cima da gráfica. Esse é para vocês verem o nível de cuidado que a Disney tem. Que é para a Disney, se não para a Disney. Para a Disney. Vocês que fizeram assinatura, todos os brindes que vêm na assinatura são aprovados pela Disney, não só o brinde em si, como a fábrica que produz o brinde. Tomando cuidado com a licença que você está falando. Hoje é a licença mais importante do mundo. A gente brinca lá dentro da editora que sempre, com todo respeito, sempre chega alguém e fala assim: pô, eu tenho um personagem de quadrinho, dá para vocês publicar? Eu falo: não dá, nós temos o Hulk. É meio dos Vingadores. O pessoal fala: não, mas tem aquela licença tal daquele personagem. Para que a gente tem o Hulk? Sim. Espero que ele não encontre um Thanos aí para bater meu. Estala o dedo aí. Outra coisa que a Culturama agora está fazendo, ela está seguindo dentro da linha de produtos dela o calendário da Disney. Saiu o Capitão Marvel, temos um monte de produtos de Capitão Marvel. Saiu Dumbo quinta-feira, temos um monte de produto de Dumbo. Vai sair Vingadores, a gente vai ter produto. Pra vocês terem, isso é uma curiosidade. A Disney não permitiu produzir produtos que têm imagem do filme, editoriais, que conta a história do filme. Então a gente vai ter personagens, vai ter produtos do Vingador, mas que não tem imagem do filme, porque é o segredo. Para guardar tudo possível. Vai ter o Aladdin, vamos ter uma série de produtos Aladdin, entendeu? É assim que você trabalha, para vocês verem como é você trabalhar com a licença da Disney. Não é só quadrinho, você tem que pensar no todo, trabalhar muito junto com o calendário deles. Sim, e é bem Frozen interessante porque 2, vai além de quadrinhos, né, que você está falando. Frozen 2, eu já vi Frozen 2. Então, Escapou. Escapou. E você
eu sei que tinha, pelo menos aqui no Brasil, era publicado adaptações dos filmes em quadrinhos. Isso aí ficou com a Pixar. Ah, sim. Não ficou Não, com a... vocês É não- um outro produto. A gente tem o direito... a gente vai lançar, mas não é para vocês, é para um público... Aí é uma revista para criança, que é histórias, por exemplo, da Frozen. Não é a adaptação da história do filme. São aventuras em revistas com passatempo e tudo mais. Isso a gente vai lançar em quadrinhos. A Interessante. Bela Adormecida. Não é a história do filme. São histórias com a Bela Adormecida. Mas aí é revista muito para criança. Sim, Tem esse contrato as crianças também. mesmo. E você comentou de que vão fazer especiais do aniversário do Pato Donald. O que está certo esse ano em primeira mão para vocês. Melhores Quem quer amigos, chegar? melhores amigos. Tudo que eu vou falar tem 176 páginas, um pouco maior que isso aqui, capa dura, por enquanto. Melhores amigos, namorados, Donald Jovem, que é 85 anos do Donald. Detetives, Viagens no Tempo. Detetive, Viagens no Tempo, está faltando um, gente. Viagens no Tempo, Detetives, Robôs. Robôs. E especiais em formato grande, que é Férias e Halloween. Porque aí o que faz? Como eu expliquei para vocês, como a gente, muito da nossa distribuição está atrelada a comércio, você tem que fazer revistas que são fortes no comércio. Que vai ter um especial de Natal. O especial de Natal vem uma surpresa esse ano, que eu não vou contar ainda, mas vai vir uns negócios legais de especial de Natal. Você vai... Então, entendam, é atrelado ao comércio. Quais são as datas fortes do comércio? Dia dos Namorados, Halloween. Halloween é forte no Brasil em comércio, por incrível que pareça. Férias, Natal. Agora o comércio está tentando botar o Dia do Amigo. Então eles pediram o Dia do Amigo pra gente. Interessante. E vocês Tá vendo como é um outro mundo, gente? Sim, Muito diferente da banca. Periodicidade mensal. Saldo e tudo mais. Eu preciso respeitar o comércio, como é que eles trabalham. Faz a pergunta do Marcos. E aí falando em comércio, puxando a brasa para a sardinha, vocês pensam em fazer alguns produtos específicos para O shops? Almanac Disney, o grande Almanac Disney, é praticamente especial para a Comic Shop. Que é para os leitores. Aí eu recomendo a vocês procurarem em Comic Shop, que essa revista é uma revista focada para colecionador e focada para esse produto, para esse ramo de comércio. Porque tem algumas coisas, isso é chato de falar. A Comic Bom, o pessoal da Comic, não é assim. Mas tem muita Comic Shop que tem preconceito com quadrinhos Disney. Tem muito site que tem preconceito com quadrinhos Disney. Muito de criar a caixa também, vender em Comic Shop, vem desse preconceito. Preconceito com formatinho também. Então você vende. Então tem o Almanac vai ser, acho que 90% da venda dele vai se garantir em sites tipo Amazon e Comic Shop. Sim, que é pra galera que realmente já tá focado, já são os velhos. Já. A gente brinca que lá não precisa parar para explicar. Nesse aqui, o Thiago tá lá. Tudo que a gente faz, por exemplo, o Thiago ajudou muito nessa edição, que tem o número 1 do Tio Patinhas, tem ele voltando para onde ele ficou rico, que é Como Klein, lá no Alasca. Klondike, obrigado. Tem duas histórias sobre isso. No meio, a gente teve que fazer uma matéria explicando que é um lugar que existe. Por isso que eu falo, é jornalismo. Sobre a febre do ouro, sobre tudo. Tem esse cuidado. O Almanac, a gente... Vamos embora. A gente publicou a primeira parte num quadrinho da Disney, a gente sabe eu espero que 90% dos leitores saibam qual é essa primeira. A gente explica na história, a própria história explica, e a gente dá onde saiu. Mas eu não paro para publicar outra parte. Você tá entendendo? É para o colecionador, ali eu não paro para explicar. Que é para o público que já é versado. Mas tem uns truquezinhos, por exemplo. Por que o primeiro personagem do arquivo Disney é o Squardos? Porque número 2 saiu uma história dele do Squardos. E a gente chama o leitor na revista mensal, fala, se você quiser saber mais do personagem, vai ter uma revista assim. Uma revista tem que conversar com a outra para uma vender para a outra. Não posso ser arrogante de achar que todo mundo que compra essa revista vai comprar essa. Nem que todo mundo que compra outra. Então você tem que meio que conversar. O ideal é fazer todo mundo comprar todas. Sim. Mas você não parte dessa arrogância. E nem partir da arrogância que todo mundo que está lendo agora, e eu espero que não, seja leitor quadrinhos Disney de Abril. Não era. Então quando você publica... Agora a gente vai publicar no número 3,
Não, número 4. Olha como eu estou para frente. Eu já estou produzindo o 6º. Calma, a gente acabou de ler o 0, né? Eu atrasei, eu estou fechando segunda-feira, manda para gráfico 2 e estou super atrasado. Eu vou no 5, acho que tem uma história clássica da Patali, que é antiga, mas inédita. Reservei 2 lugarzinhos para explicar lá dentro das páginas quem é a Patali. O Cavazano e o Romano Scarpa. Isso. É essa daí. Tem que explicar. Nesse tipo você tem que fazer esse tipo de apresentação. Justamente porque foi o que você falou, vai servir como porta de entrada para muita gente que às vezes nunca leu um quadrinho de Disney. Ou leu e não lembra. Ou leu e não lembra. Lembro. Tem o... Vamos fazer um do Atômico Bip Bip, que é o aniversário dele. Ninguém conhece esse personagem. Nem o Romano Scarpa. Só o cast que gosta. Mas ele está fazendo 60 anos esse ano. Vai ter uma história especial que tem junto uma matéria que conta quem é esse personagem. No almanac, você faz, mas você não tem tanto. Se não tiver o espaço, passa, entendeu? Sim. Mas aqui não dá para fazer isso. Sim. Você tem que conversar com o É isso que eu falo. Não é só você escolher a revista. Você tem que bolar um mix e entender com quem que você está falando. Isso acho que é uma coisa de muita gente que vem de rádio, né? Que você chega no rádio e fala assim, Urtigão. Sempre você vê que tem alguém que fala, mas explica para o ouvinte quem é o Urtigão. Então a gente veio com esse vício. Por isso que eu acho que quem tem... É jornalismo, né, gente? Tem que constar. Sim. Quem é? Não, o número 3 do... Muito legal. Número 3 do Almanac Disney. Número 3. Uma edição especial comemorando os 50 anos do Homem à Lua. Sim, ele foi à Lua, conforme-se. Apesar que perto do pessoal da Terra plana eu tenho saudade do tempo das pessoas que não acreditavam que o homem ia na Lua. Eu tenho saudade do pessoal que não... Então a gente vai fazer a Itália produziu uma história especial comemorando, a Dinamarca também. E vai pôr tudo isso no almanac. Só que eu convidei o Salvador Nogueira, que é um dos mais importantes jornalistas de ciência do Brasil, que é meu amigo, e ele vai escrever 50 coisas que você nunca soube sobre a chegada do Homem à Lua num gibi Disney. Que legal. Isso une muito com o que você falou, que o tom das histórias que é de informar, de fazer pensar, que os próprios quadrinhos já fazem. Eu costumo falar, eu não estou desdenhando o capa dura. Eu costumo brincar que você fazer um capa dura interessante é relativamente fácil. Você está com um bom papel, você está com uma capa legal, você tem uma saga boa, você entra meio com o jogo ganho, entendeu? O difícil é você fazer uma revistinha dessa ser interessante. Porque aí você tem que escolher bem as histórias, ter bastante informação. O meu sonho é o cara falar, eu mato, mas eu preciso ter todo mês, sabe? Quando eu fecho essas 5, a seleção, eu fico pensando, todo gibi tem que ter algum ponto que o cara fala uau. Tem que ter alguma história tem que ter algo uau, e o cara fala, eu não podia perder essa história, essa revista. Você no meio, você tem uma historinha que é meio até eu brinco até que é para o leitor dar uma respirada, mas tem uma que, tem revista que, essa que eu te contei do Pateta, que é o Pateta, a primeira história é simplesmente eles vão para o passado, para verificar, eles andam na máquina do tempo do professor lá, eles vão para Londres, para Liverpool, acontece uma coisa, simplesmente o Ringo Starr chega atrasado na audição dele dos Beatles e o Pateta vira o quarto Beatle. Sensacional. E aí, modéstia à parte, o bom editor. Quem é o tradutor que mais você conhece, que mais ama Beatles? É o Júlio de Andrade, que era editor nosso lá. Você passa para ele traduzir, porque ele pega todas as piadas, tem um monte de referência à placa, tem um monte de coisa. Os caras começam os Beatles começam a conversar entre eles começam a citar letra de música. O cara que escreveu é muito bom. Então você tem que ter um cuidado em cima de... Sim, porque senão só passa batido, traduz e manda embora. Era só eu que botava referências a Dr. Who na história do Zé Carioca e ninguém pegava, né? Bom, eu acho que uma última pergunta que eu tenho, porque você citou muito aniversário desse, daquele, daquilo outro. Então vocês sentem que é uma boa comemorar aniversário? Não, sempre. Todo ano... 60 anos de alguém passa... Não, todo ano a gente tem uma reunião, pelo menos na Abril e agora na Culturama a gente faz isso, aniversários importantes. A gente faz uma lista de aniversários importantes.
O Pato Donald faz 85. Opa! Aí, nesse tipo de caso, Pato Donald Mickey, a própria Disney nos informa, como se eu não soubesse. Mas, por exemplo, vai ter 50 anos esse ano faz 80 do do Mancha Negra. Dá para lançar um especial? Não sei se tem força, mas se você botar uma história especial em um texto, vai dar tudo mais. Sim. Porque é interessante justamente por isso, você se compromete com Não, a a gente publicação tem, inteira, mas todo ano tem uma revista. listinha, a gente faz uma listinha. E que meses a gente vai trabalhar com isso, entendeu? E eu não gosto de trabalhar com número não fechado, tipo 55. O Urtigão e o Peninha faziam. Não vejo muita. Você acaba se repetindo, né? Mas, por exemplo, quando ele fizer 60, aí sim. Aí é uma coisa minha, entendeu? Porque acho que aí você acaba se repetindo as mesmas histórias, né? O Dono de 85 é um caso especial, mas é só mais ou menos isso que eles vão fazer. Não é 90 anos do Mickey. Aí é um negócio. Eu prefiro trabalhar com data redonda. Prazer. Prazer. Meu nome é João, sou fã da Disney desde pequeno. Eu queria saber, eu acompanho o Disney quando deu essa pausa na Abril para Culturama, eu comecei a comprar quadrinhos de fora para ler. E eu achei interessante ter uns materiais muito bons de personagens que, por exemplo, não estão agora na Culturama, como tem uma história da Mansão Assombrada que foi lançada em quadrinhos, Sim, aqui, Enrolados, Utopia. O Enrolados entra, desculpa, só, o Enrolados entra naquele quadrinhos que eu te contei do infantil. Que a gente... Mas, por exemplo, esse Mansão Assombrada, que é um... Também, que é a Mansão Assombrada, você fala que é da atração Mansão Assombrada. Isso. Também entra vai entrar nessa linha. E em relação, por exemplo, antigamente... Porque o contrato nosso é Standard Character. Ok. Os personagens Standard, que eles falam. Então, que é Mickey, Pateta, então aqueles que tinha antigamente na Abril, por exemplo, histórias fechadas do Hércules que tinha no Almanac. Vai entrar naquela linha que eu te falei que vai ser mais infantil. Ah, ok. Entendeu? Perfeito. Entra nessa. Seu nome? Meu nome é Júlio. Ah, pois não. Pois não. Prazer. É o seguinte, primeiramente, Mafia, meus cumprimentos, porque eu não sei como é que você conseguiu convencer a Disney a permitir que o material dela fosse parar em um site de quadrinhos digital. Mas a única coisa, eles fazem questão. A única coisa que eles exigem que não pode por contrato é eu fechar a exclusividade com o site. Ah, entendi. Entendeu? Outra pergunta. O seguinte, a maioria dos encadernados que foram lançados ainda estão presos com Abril ainda. Uhum. A pergunta é, aqueles encadernados que começaram a ser lançados agora, meio como motivo da Disney, por exemplo, do Donald dinamarquês, do Donald irlandês, vocês têm direito ou ainda está preso? Qual que é? É que é o seguinte, saiu agora uma edição nova do Donald, 85 anos, da... que eles fazem. Isso. Eu posso pegar. Posso Pode comprar pegar. com eles. Agora outra Mas coisa... aí é modéstia minha. Eu prefiro de vez em quando eu fazer. Porque eles, variavelmente, por exemplo, personagens como o Donald, tem muita história boa produzida no Brasil. E esses especiais de fora são super competentes. O da Alemanha, por exemplo, pra você ter uma ideia, pouco a gente sabia, eu ajudava eles na seleção. Eles tiram esse brasileiro. Então eu muitas vezes eu compro a capa, compro a matéria, mas a seleção de histórias eu prefiro porque eu consigo encher um pouco mais, ser mais variado. Agora só uma curiosidade, você falou que tinha um contrato específico para tiras. Isso. Agora uma coisa, eu estava lembrando, da edição da Abril que tinha as tiras do Mickey, Aquilo outra totalmente diferente. É outra coisa. O tiras que eu falei você tem uma O da empresa, King's Federation, da você King. tem empresa Julio e Corporation. Sim. E vai vender tiras para jornais do Brasil inteiro. Aí você vai ter direito das tiras. Oi, eu também, meu nome também é Júlio, né? A minha dúvida era que você falou de edições específicas para comic shops. Qual seria a ideia de o que seria a tiragem para uma coisa dessas assim? Isso é o limite. Acho que o mínimo para ficar economicamente interessante, uns 4 mil, mas tem muita editora que faz especiais com tiragem de 1.000 e vive muito bem. É só você saber adequar os seus custos. Eu lembro uma época que o Conan, Espada Selvagem de Conan, chegou a ser a revista mais vendida em quadrinhos da Abril. Mas chegou uma época que, lógico, foi caindo, mas ele começou a ser a revista mais rentável, porque ele vendia, vamos dizer, 50 mil. Só que ele vendia 50 mil todo mês. Tem editora, tem lugar que ganha mais dinheiro com uma revista que todo mês vende 10 mil do que uma que vende 100 mil, 60, 30, 40. É você adequar os seus custos. Não, mas a minha pergunta era mais assim, porque a Devir, por exemplo, faz
edições especiais para comic shops, onde eles já fecham, vendem todas, e aí Também. você já tem um sistema para... A gente também tem esse projeto, de fazer em cima de pedido. Praticamente eu vou te contar uma coisa, todas as editoras que vendem para a Amazon, já mais ou menos é assim. Porque eu sei porque eu sou da Beatles, né? A Amazon, o importante para ela é o robozinho lá da pré-venda. Sim. Então muita gente que trabalha com o robozinho da pré-venda. A minha outra dúvida é, eu sei que o material francês é complicado, mas tem um que é tão bonito. Aquele entra no colecionáveis, eu tentei ir atrás. Que pena. Eu queria lançar esse ano. Esse e o outro que ele fez agora é lindo. É lindo, foi a primeira coisa que a gente foi todo alegre lá, não pode, é colecionável. Que dó. Contou isso 3 dias antes do Natal. Se eu fosse até um cara religioso, eu ia ficar muito triste. Puxa, bom, minhas eram essas aí. Tudo bem? Beleza? Bom, parabéns, né, pela iniciativa Quadrinhos Disney, né? Eu fui alfabetizado através da Disney, né? Fantástico, Almanac Disney, Tio Patinhas e tal. Eu vou fazer 3 perguntas. 3 paga mais, viu? 3 paga mais. Por que você saiu daqueles grupos Disney Mania? Seria por causa do lance da banca, aquele negócio... Começaram nem todo mundo são como vocês, que é gentil e tudo mais, tirando ele, né? O resto, tô brincando. Tem gente que é tóxico, entendeu? Começou no fim de semana a invadirem o perfil do meu sobrinho, da minha mãe, do meu irmão, e começaram a fazer desaforo lá. Então foi uma decisão entre a direção da empresa e eu achei melhor sair. É triste dizer isso, porque eu adorava conversar com as pessoas, né? Eu era uma pessoa super ativa nisso, né? Desculpa, gente, eu vou brigar com um monte de gente. Eu acho... outro dia eu botei lá no Facebook, comprei aquela edição do Homem-Aranha de 500 páginas, né? Nossa, parecia que eu tinha jogado pedra na cruz de alguém. Gente, eu só comprei. Mas tem 8... Eu pensei assim, mas... tem 8, 9, 16 erros. Eu falei, 500 páginas. Calma, um pouquinho. Tudo bem, tá saindo em alguns lugares cachorro com X. A piada do Figa, que nosso antigo Sérgio Figueiredo falar, a edição tá boa? Tá. Não saiu o cachorro com X. Tem um lugar... Tudo bem, português é legal, a gente tem 3 revisores lá, mas calma, né, gente? Nem todo... Eu brinquei com o coitado do Levi. Como ele tem chefe. Muitos lugares tem gente que me odeia, porque você não contou o fim do contrato da Abril. Gente, eu assinei um termo de sigilo. Eu não contei nem para minha família. Gente, não é brincadeira, é business. Eu assinei um termo de sigilo dentro da minha empresa, que eu não podia falar. Eu não contei para ninguém. Entendeu? A vida adulta, a vida real é muito diferente da vida, fora da... Um cara brigou comigo que eu falei, o correio leva 20 dias para me entregar, 30 dias. Eu falei, desculpa, não é editora, o problema é o Brasil, é o correio. Quando alguém chegar e falar, vamos privatizar o correio, vota nesse cara, não vai para a praia. Outra coisa, tipo aquelas histórias clássicas, tipo do Paul Murray, no Mickey, elas vão ser republicadas ou não? Só material inédito? Por enquanto, só material inédito. Eu posso publicar, principalmente o que tiver do Paul Murray não tiver publicado no Brasil. O Paul Murray, especificamente, ele tem um problema sério. O lugar que mais saía na história dele era no Brasil, porque eu ia atrás dos arquivos da Abril. Perdeu-se muita coisa. A gente tem uma ilusão que a pessoa guarda na Disney. Não tem, gente. Muita coisa se perdeu, muita coisa... Quando estavam produzindo, ninguém tinha a noção de grandeza. Uma vez eu conversei com o Arthur... Desculpa, o Arthur não, o Herrero. Falei, aquela primeira história que você fez, qual é que foi? Eu não lembro. Eu cheguei lá, o Primark mandou eu fazer uma história, eu cheguei e fiz. Não sabia que era o momento da cultura brasileira. Eu não lembro disso. Para ele era um dia... Então, do Paul Murray é muito difícil recuperar. Aqueles do estúdio da Disney é muito... Eu queria muito... Eu acho o Tom Stoppard é um artista ainda que merece um reconhecimento que ele não teve. Eu acho ele tão bom quanto os outros. Vocês têm, assim, a pretensão de lançar um álbum de figurinhas? Não, figurinha não é contrato nosso.
Deixa a Panini com os problemas dela. Porque... mercado, vocês têm que entender uma coisa, aí é fora quadrinho, igual. O mercado de figurinha morreu, acabou. Ah, mas o álbum da Copa. O álbum da Copa é um bicho à parte. É uma coisa... porque na Abril tinha esses questionamentos. Vocês estão parando de fazer álbum, mas olha o álbum da Copa, é um bicho completamente diferente. Ele vende para pessoas que... a maioria das pessoas não compra figurinha durante a sua vida toda, só em 4 anos. É verdade ou é mentira que eu estou falando? Então é um bicho à parte. Então não se iludam por isso. Boa tarde. Boa tarde. Vai ter então todo mês esses boxinhos? Todo mês boxinho. Todo mês alguém vai me amaldiçoar por causa do boxinho. Tá bom. Todo mês vai ter esse mesmo box, por enquanto, e só muda o selo. Então, é o que eu falei. Pô, perdi o número 4, eu comecei a ler agora. Daqui um ano você vem aqui na Comic Boom e fala, pô, eu perdi os números 4. Você tem? O cara vai ter o boxinho para te vender. Entendeu? Isso que é... mesma coisa. Tudo do mesmo tamanho? É tudo do mesmo tamanho. A gente comprou, mandou fazer 20 mil. Quando acabar os 20 mil, eu tenho um amigo que tem comic shop, que ele fica extremamente triste, que aí vai uma crítica para vocês, que vai o pessoal na loja dele com régua para medir a lombada. Aí dói, porque você faz um conteúdo, aí desculpa, gente, aí sai cachorro com X, o cara, diretor da empresa, fala, meu, o cara tá preocupado com a caixa, tá preocupado com a lombada, eu vou mandar embora o revisor, não adianta. Eu chamei o Salvador Nogueira para fazer uma matéria sobre o homem na lua, e o cara vai me encher o saco por causa da caixa, meu, lê o que tem dentro. A gente de vez em quando fica triste porque não chega nenhum e-mail, o cara falando, aquela história do Pateta, pô, é um líbero da empresa. Não, é a cara. Sabe? Lê o que tem dentro antes, gente. Sabe? De vez em quando dói. Essa autorização tem que mandar. Tem que mandar tudo. Filho. Tem um site que chama de autorização que chama o OPA. Nossa, eu tenho pesadelo com esse site. Deu pra ver que deu uma... Nossa, ontem o OPA aprovou o Almanac Disney, ontem eu saía dando pulo. Assim. Não, é que a gente, eu vou contar as coisas. Por exemplo, falta uma semana para estrear o Dumbo, cadê a autorização da revista? Puta que pariu. A vida não é fácil não, filho. O mundo dos quadrinhos é bem... Um dia quando eu aposentar eu vou contar um livro. O mais difícil é Star Wars. Marvel é chata, mas Star Wars, amigo, nossa, o pessoal também por quê? É uma série importante, então não pode sair qualquer coisa, né? Então eles vão lá, acho que é umas 12 pessoas que leem a revista separada, revista de pintura. Revista de pintura. Revista de pintura. De Star Wars e Marvel que vocês podem, são esses não, pode qualquer coisa, só não posso pegar quadrinhos, que é uma outra coisa, mas de resto de produto sim. Interessante. Aí uma pergunta que me surgiu enquanto o pessoal estava perguntando. Veio na cabeça. Esses quadrinhos que você fala que vocês podem publicar no contrato atual, isso vai mais ou menos de quando? Na última década? Nos últimos 20 anos? Não saiu no Brasil, tá dentro. Aqui tem uma história do Tio que abre que é de 89. 89, é inédita, tá aí dentro. Vai sair uma da Patali que eu falei, é 73. A gente assim, a gente mete o pé, ninguém fala nada, eu vou entrando, entendeu? Vamos indo. E aí agora uma outra pergunta que veio na cabeça, mais em questão de curiosidade. Essas revistas, qual que você mais está gostando de trabalhar? Assim? Se é que dá para falar. Não dá para falar, não dá. Cada uma não tem. Porque todas estão dando a chance de trabalhar com grandes autores. Eu já estou naquele fase que eu gosto do autor, eu não gosto mais do personagem, entendeu? Eu adoro as histórias do Cast, do Cavazano, eu acho tudo que ele faz maravilhoso. Agora, ainda mais que a gente está tendo contato com de uma forma pessoal, fica ainda mais complicado, né? Você falar. Então você começa a gostar da pessoa. A gente tem contato direto. A internet é maravilhosa, né? Facebook, essas coisas. Eles têm contato com a gente e a gente com eles. Vocês não sabem qual a diferença que faz para um artista italiano ou pro dinamarquês, você entrar no Facebook deles e falar, pô, adorei, acompanhei essa história no Brasil. Como muda o humor do dia a dia deles. Que legal. Porque é um mundo totalmente à parte, porque a gente está acostumado com quadrinhos americanos que são totalmente diferentes. O trato com o artista, né? Todos os artistas que a gente conversou na Itália, todos querem vir para o Brasil. Todos. É só uma questão de acertar a agenda, entendeu? Vai fazer uma excursão, assim. Enche o ônibus. Então lotar a CCXP só de italiana? Pode ser, o problema
nem sempre é data, né? Porque não é você ir na feira de Bolonha, que você está do lado. Por que vai um monte de ator em San Diego e não vem na Comic Con? Porque San Diego, para quem não sabe, está 1h30 de Los Angeles. De Los Angeles para cá é 12 horas, dependendo de onde você vem. A gente entrou em conversações em abril para o Cavazano vir para o Brasil. Só que ele é um senhor de 70 anos. É difícil. É difícil, a gente esbarra nisso, né? A Comic Con é perto do Natal, a gente disputa com feiras lá, não é... Você traz um autor italiano, ator, o cara vira para você e fala assim, olha, só que eu queria vir de classe executiva. Já foi 20 pau de diferença a tua história dessa brincadeira aí. Rafaela, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre uma teoria que eu conheci faz pouco. E eu queria saber o que o senhor pensa. Estão falando, pelo menos no YouTube... Ela me chama de senhor, acabou. Então, fala, chegou no ponto... Que eu escutei, né? Que nesse segundo filme de Frozen, estão falando que a Elsa vai ser lésbica. Não posso... Não sobre se vai ou não. Sei, mas eu não... Eu queria saber o que o senhor acha da Disney deixar esse clássico de príncipe e princesa e botar um pouco mais de diversidade. Acho super importante. Eu acho que a luta pela diversidade é a luta dos direitos civis da nossa geração. Eu acho isso. Eu fico morrendo de medo do que os nossos netos vão pensar da gente, que eu acho que eles vão pensar como eu penso hoje, quando eu vejo aqueles filmes que o negro não podia andar no mesmo ônibus que as pessoas, eu fico pensando no meu neto falando o que eles tinham contra casamento gay, é tão simples. Eu acho que é a nossa luta a luta do LGBTQ, eu acho que é a luta dos direitos civis da nossa geração, eu acho super importante. Então queria só para terminar, convidar vocês só para terminar, obrigado pela força. Queria convidar vocês muito para vocês irem no Festival Guia dos Quadrinhos. Por quê? Eu acho que o Francesco vai ser o primeiro cara que vem para o Brasil. Ele vai ser o nosso George Takei, para quem curte Star Trek. George Takei, quando veio, foi o primeiro ator de Star Trek que veio para o Brasil. Trataram ele tão bem, que ele contou para todos os atores. Então hoje fica muito mais fácil trazer um ator para cá. O Francesco vai ser esse cara. A gente precisa encher aquele auditório, conversar com ele, porque é ele que vai fazer propaganda para a gente. Não só os da Disney, como o pessoal do Borelli, da Marvel, sabe? A gente precisa ter a gente já tem uma boa rescaldo da Comic Con, mas para esses eventos, para ser mais acessível. Então peço para vocês, se possível, forem no evento. Muito obrigado por terem vindo aqui e aguentado eu falar de tanta besteira. A gente agradece ao Paulo.